Eu nasci sem país, sem nome e sem direitos. Mas o Brasil me deu uma nova vida. 30 anos sem existir. Até que o Brasil me chamou pelo nome. Parte 1. O amor que me trouxe e me tirou o direito de existir. Meu nome é Mahamamo. Nasci em 29 de fevereiro de 1988, numa pequena maternidade em Bouramoud, um distrito modesto de Beirute, capital do Líbano. Mas, ao mesmo tempo, juridicamente, eu não nasci. Dizer que eu sou filha de um amor proibido não é força de expressão. É literal. Meus pais, Jean e Kifa, se apaixonaram em Alepo, na Síria, onde viveram as primeiras dores e alegrias juntos, e também o começo de uma batalha que duraria décadas. Meu pai era cristão ortodoxo. Minha mãe, muçulmana sunita. Na maior parte do mundo, isso não seria um obstáculo. Mas na Síria, onde o Estado é profundamente moldado pela religião, essa união era vista como uma transgressão. A legislação síria, baseada em parte na Sharia, simplesmente não reconhece o casamento de uma mulher muçulmana com um homem cristão. Se ele não se convertesse ao Islã, não haveria registro, nem permissão, nem misericórdia. E meu pai, ele não se converteu. Não por rebeldia ou orgulho. Ele era um homem de fé, mas também de integridade. Ele acreditava que o amor verdadeiro não exige que alguém negue sua essência. Queria amar minha mãe como era, e que ela o amasse como ele era. E ela o amava. Com tudo. Com coragem. Com renúncia. Decidiram fugir para o Líbano, um país vizinho, multicultural, onde talvez pudessem viver em paz. Mas o Líbano também carrega suas amarras. Não há casamento civil. Toda união precisa da bênção de uma autoridade religiosa. E, como era de se esperar, nenhum aceitou celebrar ou reconhecer o amor deles. Então, o que restou? Restou o que é invisível aos olhos da lei, mas vivo no coração. Um compromisso sem documento, um lar sem título, uma família sem registro. Mesmo assim, meus pais seguiram juntos. Se casaram simbolicamente, diante de Deus e das próprias promessas, não diante do Estado. Formaram um lar, mesmo sabendo que jamais seriam considerados um casal oficial. Foi nesse lar que eu nasci. E com esse amor, nasci eu, depois minha irmã Souad, e mais tarde meu irmão Edward. Crescemos como qualquer outra criança em aparência. Tínhamos pais presentes, carinho, comida simples, histórias de ninar. Mas havia uma sombra que nos cercava desde o primeiro choro, a sombra da apatridia. A condição de quem, perante todos os governos, não pertence a lugar nenhum. No Líbano, a nacionalidade é passada pelo pai, desde que o casamento esteja registrado. Como o casamento dos meus pais não existia legalmente, meu pai não podia nos registrar como seus filhos. Minha mãe, por ser mulher, tampouco tinha esse direito. Resultado, nem libaneses, nem sírios. Filhos do amor, mas filhos de ninguém. Minha certidão de nascimento? Não havia. Identidade? Nenhuma. Passaporte? Um sonho distante. Sem documentos, não existíamos. Éramos fantasmas civis. Vivíamos à margem da sociedade. Sem identidade, sem proteção, sem nome no sistema. Minha mãe foi uma guerreira. Ela passou anos batendo em cartórios, tentando registrar seus filhos. Pediu ajuda a médicos, a ONGs, a líderes religiosos. Mas o sistema era claro: se não há casamento, não há filhos. Se não há pai reconhecido, não há cidadania. Se não há papel, não há pessoa. Ouvi isso inúmeras vezes. E cada vez que ouvia, era como se alguém apagasse um pedaço meu. Mesmo assim, vivíamos. E é aí que está o paradoxo: existíamos, falávamos, chorávamos, sonhávamos, mas o mundo insistia que não. Minha infância foi simples, mas marcada por ausências. Não podia ir à escola como as outras crianças. Às vezes, professoras me deixavam entrar escondida. Eu sentava no fundo da sala, copiava lições de cadernos alheios, ouvia aulas sem poder responder à chamada, porque eu não tinha nome registrado.
Quando eu adoecia, minha mãe dizia que eu era filha de uma amiga, só para tentar conseguir atendimento médico. Lembro de uma febre que me derrubou por 3 dias. Minha mãe ficou ao meu lado, rezando. Tínhamos medo de ir ao hospital e ser recusadas. Tínhamos medo de sermos descobertas. Meu irmão Edward era protetor. Sempre dizia: eu existo por vocês. Minha irmã Soada era forte. Nunca reclamava. Mas todos nós sentíamos, aquele silêncio que pairava sobre nós, aquela ausência de futuro, doía. Ser criança e não poder fazer parte. Não poder entrar num campeonato. Não poder viajar numa excursão. Não poder tirar uma foto oficial da turma. Não poder dizer com segurança: eu sou de tal lugar. Porque a resposta seria sempre: você não é de lugar nenhum. Essa dor era um buraco constante. Mas, por algum motivo, eu nunca desisti. Talvez por teimosia. Talvez por fé. Talvez porque, mesmo sem saber onde eu pertencia, eu acreditava que merecia pertencer. Parte 2. A vida invisível que tentei tornar real. Minha infância já havia sido uma luta. Mas foi na juventude que eu percebi o quanto ser apátrida era uma sentença de prisão. Na adolescência, minha mente fervilhava de perguntas. Eu queria estudar, queria entender o mundo, queria fazer parte. Mas cada passo era barrado por algo que parecia invisível aos olhos dos outros, e insuportavelmente pesado sobre mim: a ausência de um documento. Sem identidade, eu não podia prestar concursos. Sem registro, não podia me inscrever oficialmente em nenhuma instituição. Sem nacionalidade, eu era ninguém perante qualquer autoridade. Mesmo assim, eu segui tentando. Alguns professores, sensibilizados, me deixaram acompanhar aulas no ensino médio, como ouvinte. Eu não podia fazer provas oficiais. Não podia tirar boletim. Mas eu aprendia. Lia escondido à noite, escrevia à mão tudo o que ouvia em sala, usava cadernos emprestados e uma fé que ninguém podia ver. No fundo, minha esperança era a seguinte: se eu conseguisse mostrar que era boa o suficiente, alguém, em algum lugar, me daria uma chance. Foi com esse pensamento que me aproximei da tecnologia. Fiquei fascinada com computadores, sistemas, redes. Ali, parecia que tudo obedecia à lógica, e talvez, se eu entendesse aquela linguagem, pudesse entender como mudar o sistema que me negava. Consegui ser aceita, informalmente, em uma universidade. Estudei sistemas de informação, sem matrícula regular, sem carteirinha estudantil, sem nome em lista nenhuma. Mas eu estava lá. E quando terminei o curso, ainda arrisquei mais, fiz um MBA. Conquistei diplomas, reconhecimentos informais, elogios de professores. Mas a realidade sempre batia de novo. Marra, adoramos seu currículo. Mas como podemos te contratar sem um número de identidade? Você tem muito talento, mas precisa de identidade, de qualquer documento oficial para abrir conta bancária. Você pode vir à entrevista, mas não vamos poder te registrar. Era como ser excelente em tudo e ainda assim, não poder participar da vida real. E não era só o trabalho. Eu via minhas amigas indo e vindo. Tirando carteira de motorista. Comprando o primeiro celular com chip em seu nome. Viajando para outro país. E eu ali, parada. Esperando uma chance de ser incluída no mundo. Quantas vezes fui a um hospital e ouvi, sem identidade, sem atendimento. Quantas vezes vi minha mãe chorar escondida porque não podia me ajudar mais. Quantas vezes vi Edward e Soad tentando sorrir por mim, mesmo quando tudo parecia ruir. Houve um momento em que pensei em desistir. Desistir da ideia de ter um futuro. Me conformar com minha condição de sombra. Mas toda vez que eu pensava em desistir, vinha uma voz interior, ou talvez fosse só o eco da minha mãe dizendo: você tem valor. Você nasceu para ser alguém. Então, decidi gritar. Decidi contar ao mundo que eu existia. Mesmo que o mundo dissesse que não. Comecei a escrever cartas. Muitas. Escrevi para organizações internacionais, ONGs, entidades de direitos humanos. Escrevi para a ONU, para o Acnur, para embaixadas dos Estados Unidos, da França, da Alemanha, do Canadá.
Cada carta era um pedaço da minha alma pedindo: olhem para mim. Na maioria das vezes, o silêncio foi a resposta. Outras vezes, recebi frases automáticas, frias, como se eu estivesse pedindo um favor e não o direito básico de existir. Mas mesmo assim, continuei. Porque, de alguma forma, eu sentia que alguém, em algum lugar, ia me ouvir. Eu não sabia quem. Nem quando. Mas continuei escrevendo. E então, um dia, escrevi para uma embaixada que muita gente nem lembrava que existia. A Embaixada do Brasil. Parte 3. Quando o Brasil me enxergou. Eu me lembro exatamente do momento. Era uma tarde abafada, como tantas outras em Beirute. Eu estava cansada. Cansada de escrever, de esperar, de insistir. Mas algo me dizia para não parar. Foi quando escrevi aquela última carta. Enderecei para a Embaixada do Brasil no Líbano. Escrevi com o mesmo coração aberto de sempre, mas, naquele dia, com uma sensação estranha. Como se aquela carta fosse diferente. Não sei explicar. Só senti. Contei tudo, que nasci sem nacionalidade, que havia estudado sem matrícula, me formado sem diploma reconhecido, vivido sem identidade, sem direitos, sem nem sequer um número. Contei do meu irmão Edward, da minha irmã Souad, da minha mãe. Contei como era crescer invisível. E no final, eu escrevi algo que saiu direto da alma. Tudo o que eu peço é uma chance de existir. Poucos dias depois, eles responderam. Não foi uma resposta genérica. Não foi um e-mail frio. Foi um contato humano. A embaixada brasileira ouviu minha voz. Conversaram comigo, pediram mais informações, perguntaram como poderiam ajudar. Não prometeram milagres, mas disseram: nós estamos tentando encontrar um caminho. E pela primeira vez na vida, alguém do outro lado do sistema estava tentando me incluir, e não me excluir. Foi um processo de meses. Conversas, documentos alternativos, avaliações. E então veio o que eu jamais imaginava, a emissão de um laissez-passer, um documento emergencial que permite a entrada legal em outro país para quem não tem passaporte. Com aquele papel na mão, eu tremi. Era frágil, simples, mas para mim era como ouro. Era como um bilhete escrito por Deus dizendo: agora você vai nascer de novo. Junto com minha irmã Souad e meu irmão Edward, pegamos o avião rumo ao Brasil. Setembro de 2014. Lembro de olhar pela janelinha e pensar: será que agora vai ser diferente? Aterrissamos em Belo Horizonte, Minas Gerais. Nenhum de nós falava uma palavra de português. Tínhamos só nossas roupas, alguns documentos improvisados, e uma esperança antiga, desgastada, mas ainda viva. Fomos acolhidos por uma família mineira que soube da nossa história. Abriram as portas da casa deles, nos deram um teto, comida, afeto. E foi ali, entre o arroz com feijão e os abraços tímidos, que a palavra acolhimento ganhou forma. Começamos do zero. Eu panfletava nas ruas do centro, com sol no rosto e medo no peito, mas pela primeira vez sentindo algo diferente, as pessoas me viam. Eu falava um português estranho, misturado, errado, mas eu tentava. E as pessoas escutavam. Respondiam. Sorriam. Souad conseguiu um trabalho simples. Edward também. Aos poucos, cada um de nós foi criando laços. Foi no Brasil que eu descobri algo muito poderoso. Aqui, ninguém te pergunta de onde você veio antes de te oferecer um copo d'água. E naquele chão vermelho de Minas Gerais, pela primeira vez na vida, eu me senti olhada nos olhos. Não era o fim da luta. Mas era, sim, um recomeço. Um recomeço que nos traria alegrias, e uma dor que eu jamais esquecerei. Mas isso é parte da próxima memória. Parte 4. A tragédia que destruiu Edward. E o reconhecimento que iluminou nossa jornada. Quando você passa a vida inteira lutando para existir, não se prepara para a possibilidade de perder alguém que sempre foi sua âncora. E foi exatamente isso que aconteceu conosco.
Em 26 de julho de 2016, tudo mudou. Naquele dia, meu irmão Edward saiu de casa em Belo Horizonte para resolver tarefas simples. Era um dia normal, como tantos outros. Estávamos adaptando nossa vida no Brasil, aprendendo português, trabalhando em qualquer oportunidade que surgia. Eu achava que o pior já tinha passado. Mas, naquele fim de tarde, recebi a notícia que nenhum ser humano está preparado para ouvir. Meu irmão havia sido assassinado em um assalto. Ele não entendeu os comandos dos assaltantes. Ainda estava aprendendo a língua. Demorou a entregar o celular. Eles atiraram. Simples assim. Mataram o meu irmão por causa de um telefone. Quando recebi a notícia, meu corpo paralisou. Minha mente recusava acreditar. Meu coração gritava por dentro. Aquele menino que dividiu comigo o silêncio da patridia, que me protegia desde pequena, que sorria até nos dias mais duros, agora estava morto. Edward era nosso pilar. Ele nos fazia rir quando tudo doía. Ele dizia: "Não importa o que os documentos digam, vocês são minhas irmãs, e eu sou o irmão de vocês." Ele era força, era ternura, era luz. E nos deixaram no escuro. Os dias seguintes foram os mais sombrios da minha vida. Tive que reconhecer o corpo do meu irmão num país estrangeiro. Tive que explicar, a mim mesma, que a vida seguia, mesmo com um buraco enorme no peito. Eu chorei até secar. E depois chorei mais. Mas no meio do luto, surgiu também uma chama. Nós tínhamos que continuar por ele. Foi naquele mesmo ano, ainda em 2016, que o CONARE, Comitê Nacional para os Refugiados do Brasil, reconheceu oficialmente a mim e a Soad como refugiadas apátridas. Foi o primeiro passo legal rumo ao que sempre buscamos, o direito de existir plenamente. Não foi uma vitória só burocrática. Foi espiritual. Foi histórica. Pela primeira vez, estávamos sendo vistas não como estatística, não como problema, mas como seres humanos com dignidade. A nova Lei de Imigração do Brasil, aprovada em 2017, Lei nº 13.445, incluía um capítulo especial sobre apátridas, algo raríssimo no mundo. A partir dela, iniciamos o processo de naturalização. E então, em 4 de outubro de 2018, eu e Soad recebemos oficialmente a cidadania brasileira durante a 69ª sessão do Comitê Executivo do Acnur, em Genebra. Foi mais que um evento. Foi um renascimento. Lá estava eu, usando uma camiseta com os dizeres "Everybody has the right to belong." Lá estava eu, chamada pelo meu nome, por um país. Lá estava eu, representando minha irmã. E lá estava a ausência mais presente do mundo, Edward. Ele foi homenageado póstumamente na cerimônia. E em mim, naquele dia, ele também se tornou cidadão brasileiro. Lembro de olhar para o público e dizer: "Este é o final feliz de uma história, e o começo da minha vida." Depois disso, comecei a usar minha voz. A mesma voz que passou 30 anos calada. Fui convidada a participar da campanha #IBelong, da ONU e do Acnur. Falei em fóruns internacionais, compartilhei minha história em universidades, congressos, reuniões diplomáticas. Minha missão era clara: ajudar o mundo a entender o que significa ser apátrida, e como podemos mudar essa realidade. Foi assim que, em 2022, recebi o reconhecimento mais inesperado e simbólico da minha trajetória. O governo brasileiro me condecorou com a insígnia da Ordem de Rio Branco, no grau de cavaleiro, uma das maiores honrarias diplomáticas do país. A cerimônia aconteceu no Palácio Itamaraty, em Brasília. Ali, de pé diante dos ministros e diplomatas, com uma medalha pendurada no peito, lembrei de mim mesma criança, sentada ao fundo da sala de aula, sem nome na lista. Lembrei da minha mãe batendo em cartórios. Lembrei de Soad me segurando no aeroporto. Lembrei de Edward sorrindo no nosso primeiro almoço no Brasil. E naquele instante, eu senti que estava carregando todos eles comigo. A insígnia traz um lema em latim: ubique patriae memor, em qualquer lugar, terei sempre a pátria em minha lembrança. E essa frase tocou fundo em mim. Porque durante 30 anos eu não tinha uma pátria. Mas hoje, tenho duas: o Brasil, que me acolheu, e o amor da minha família, que me formou. Essa condecoração não é um fim. Ela é uma ponte.
uma ponte entre minha dor e a missão que carrego hoje. Falar por quem ainda vive no silêncio da patridia. Parte 5. O futuro que estamos construindo. Quando penso em tudo que vivi, nas filas onde fui recusada, nas salas onde fui ignorada, nas portas que se fecharam antes mesmo de eu poder bater, me dou conta de que só cheguei até aqui por um motivo: eu nunca aceitei que aquilo era o meu destino. Minha vida começou sem nome, sem certidão, sem país, sem direitos. Hoje, sou cidadã brasileira, palestrante internacional, autora, empresária e defensora da causa dos apátridas no mundo. Mas acima de tudo, sou filha. Sou irmã. Sou o reflexo da fé da minha mãe, da ternura de Soada e do sorriso eterno de Edward. Depois da minha naturalização, publiquei minha autobiografia. Uma vida invisível, a história real da apátrida que se tornou cidadã do mundo. Nesse livro, conto tudo. Não para que sintam pena de mim, mas para que entendam a força que existe em quem nunca foi permitido existir. Recebo mensagens do mundo todo, jovens que nasceram em campos de refugiados, mulheres que foram apagadas pelos regimes de seus países, crianças que ainda não sabem o que significa ter um documento com seu nome. E a cada mensagem, eu me lembro do meu propósito: usar a visibilidade que conquistei para iluminar quem ainda vive na escuridão da patridia. Hoje moro em São Paulo. Trabalho com tecnologia, dou palestras em escolas, universidades, embaixadas. Participo de comitês que discutem políticas públicas de acolhimento e documentação para migrantes. Sou convidada pelo Acnur, ONU, Cruz Vermelha, instituições religiosas e laicas. E, mais do que isso, sonho. Sonho em construir uma fundação. Sonho em ajudar famílias inteiras que vivem exatamente como eu vivi. Sonho em ver o Brasil se tornar um modelo ainda maior de acolhimento, não apenas com leis, mas com ações concretas que salvem vidas. Quando olho para trás, vejo o quanto cada recusa foi, sem saber, me empurrando para o lugar certo. Se um daqueles e-mails tivesse dito sim, talvez eu não tivesse vindo ao Brasil. Talvez eu não tivesse aprendido português. Talvez nunca tivesse sentido o cheiro do pão de queijo no café da manhã. Talvez nunca tivesse conhecido o abraço mineiro, que aperta com o corpo inteiro. Mas conheci. E o Brasil não só me deu documentos. O Brasil me deu voz. E me deu ouvidos dispostos a escutar. Às vezes, perguntam se ainda dói lembrar de tudo. Sim, dói. Sempre vai doer. A dor da ausência do Edward nunca vai sumir. A ferida da infância em silêncio continua aberta. Mas agora, essa dor tem uma utilidade. Ela me move. Ela me mostra que minha história não pode terminar em mim. Hoje, sou cidadã. Mas ainda luto por todos os que não são. E se posso deixar uma mensagem a quem está me ouvindo agora, é esta: você pertence a algum lugar. Mesmo que ainda não saiba onde. Mesmo que ninguém tenha dito isso a você. Mesmo que o sistema ainda não te veja. Você pertence. O mundo só muda quando alguém se recusa a aceitar a injustiça como natural. Eu me recusei. E porque me recusei, estou aqui. E porque estou aqui, vou continuar abrindo caminho para quem ainda não conseguiu atravessar. Esse é o futuro que estou construindo. E você, de alguma forma, agora faz parte dele. Obrigada por ter me escutado. O silêncio do meu pai. Meu pai, Jean, foi o primeiro a sonhar que um dia nós seríamos reconhecidos. Ele não viveu o suficiente para ver esse sonho acontecer. Faleceu ainda no Líbano, sem nunca ter segurado um documento com o nome dos próprios filhos. Sem saber como seria ver a gente com um passaporte, uma identidade, um país. Ele morreu carregando a dor de ser pai de 3 crianças que o mundo se recusava a reconhecer. Mas também morreu sabendo que nossa força vinha dele. Hoje, cada vez que assino meu nome, que apresento meu RG, que cruzo uma fronteira como cidadã, eu penso no meu pai. E no silêncio dele, carrego uma promessa.
Ele não foi esquecido. E a luta dele vive em mim. Por ele, eu existo. E por ele, sigo lutando. Durante anos, minha vida foi silêncio. Um silêncio imposto por leis, fronteiras, preconceitos e burocracias. Um silêncio que dizia: você não pode. Você não pertence. Você não existe. Mas mesmo no silêncio, eu escolhi acreditar. Acreditar que meu valor não dependia de um papel. Acreditar que a dor não era o meu fim. Acreditar que havia, em algum lugar do mundo, um espaço onde eu pudesse ser chamada pelo meu nome. E foi essa fé, às vezes pequena, às vezes quebrada, mas nunca ausente, que me manteve de pé. Não foi fácil. A luta me esgotou muitas vezes. Mas toda vez que o mundo me empurrava para o esquecimento, a coragem me puxava de volta. Porque coragem não é ausência de medo. É caminhar mesmo com medo. É continuar mesmo depois de perder. É dizer eu sou, quando tudo à sua volta diz você não é. Hoje, carrego cicatrizes, memórias e uma voz que não se cala mais. Minha história não é sobre vitimização. É sobre resiliência. É sobre o poder da fé e da dignidade diante da injustiça. E se você está ouvindo isso agora? Se sente que sua vida está apagada, desacreditada, ignorada? Por favor, saiba, você tem valor. Sua existência é importante. Sua dor é real, mas não precisa ser eterna. E sua coragem, mesmo que silenciosa, é o que pode mudar tudo. Lute. Acredite. Fale. Resista. Porque você pertence. E o mundo precisa da sua voz tanto quanto precisou da minha. Se essa história tocou o seu coração e você se sentiu compreendido ou viu alguém que você conhece aqui, não esquece de deixar o seu like. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas que precisam ouvir esse tipo de relato. E se você quiser acompanhar mais histórias reais como essa, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui, cada voz importa. Cada história tem valor. E você nunca vai estar sozinho. Obrigado por ouvir até o fim. A gente se encontra no próximo vídeo.